Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi e não voltar atrás. Me puseste uma flecha no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Boa noite para todos. Hoje a igreja celebra a festa de São Carlo Borromeo, bispo de Arona Novara, em 1538, em Milão, a 3 de novembro de 84. Ele foi arcebispo de Milão, desenvolveu uma vida relativamente breve, intensa atividade pastoral, consumindo suas energias no empenho ascético, na caridade e na reforma da igreja. Expressou a partir do seminário das disposições sinodais um novo modelo de pastor de almas que unia a austeridade e a oração com o zelo apostólico. Hoje, nesse dia tão especial que celebramos o bispo Dom Romeu, né, o Carlo Borromeu, né, que é um bispo de grande energia, de grande vigor, linha dura, como a gente pode chamar hoje, que no seu tempo, ali no século XV, né, 14º ali, 15º, ele reformou a igreja toda sobre, de fato, a inspiração sinodal que aconteceu nesse período. E ele fez do seminário até a vida do clero uma vida nova, diferente, idealizou uma nova forma de pastor das almas para os bispos, os padres, sobretudo diocesanos seculares. Rezemos pela família Vergne, pela família Santos Expedito, pela família Marques, pela família Oliveira e pela família Castro, e todos aqueles que estão conosco reunidos nesse momento em oração. Ora, pelas intenções da missa de hoje, nós temos aqui na nossa intenção, hoje é dia 4, Edmilson Santana pede pela saúde, segurança e paz para a humanidade. Maria Santos, pela nossa saúde, de sua família, e de Margarida dos Santos Oliveira e família. Elza Maria pede oração pela nossa saúde. E tem mais aqui, viu? Aqui tem Dinalva Peixoto pede orações pelos fiéis do mundo inteiro. Selma Andrade pede oração pela sua saúde, por suas filhas de Orlando Ricardo Dias e pela sua mãe e irmãos. Maria Cosma de Santana Cosminha pede pela alma de Euflosina, que é sua mãe, Moreira Santana, que completa hoje 30 dias de falecida. Que Deus a receba na sua glória, pede seus familiares. Dona Euflosina morreu com 100 anos, ou 101, depois que a minha vai me dizer. E também pede pela saúde de Lourdinha, de Tânia e de Eduardo Santos Portela. Binha Magalhães pede oração pela saúde e paz no coração de todos nós, amém. Inês Silva pede oração pela comunidade Santos Expedito e pelas pessoas que trabalham na linha de frente e pela saúde de todos os seus familiares. Juscelia Oliveira pede oração pela sua saúde e de sua família, marido e filhos.
e Gelma de Maria, pede pela saúde de Aurilene dos Santos Barbosa e Geomara de Castro Reis e pela saúde delas. Colocadas nossas intenções, coloquemos aqui os nossos corações diante do altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e ações, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos, pois, a palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação, com temor e tremor. Pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecida em libação, no sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também, alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Aleluia, 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 aleluia. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou. Nós a vimos no princípio, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que ouvirem e virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei, e ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha a ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia um mensageiro para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse no início, a festa de São Carlo Borromeu, que foi um bispo de Milão, um extraordinário administrador. E morreu muito cedo, e o seu grande empenho pastoral foi quando houve a peste em Milão, ali no 15º século, e que ele desempenhou como bispo de Milão um extraordinário trabalho jamais feito pela história. Como eu disse, era um homem de linha dura, sim, sim, não, não, e dessa forma, com essa energia muito positiva e com essa, de fato, determinação jurídica e pastoral, ele fez da Diocese de Milão uma diocese organizada, administrativamente, producente em tudo que a gente possa imaginar, sobretudo no crescimento dos bens e da boa administração, e também no caminho pastoral. Ele fez uma nova imagem de sacerdote, de uma vida ascética e uma vida com uma nova ideia de pastor das almas, diferente daquela que tinha os monges que cuidavam da vida sacerdotal no início, lá pela metade do século da igreja. É hoje que a igreja celebra esse santo tão importante, né? Que nós não podemos esquecer aquilo que a leitura nos fala hoje. É aquilo que foi praticamente a vida, né? As exigências da vida de São Carlo Borromeu. Sobretudo batendo na obediência, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhando. Você veio visitar a liturgia aqui. Alguém atravessou a linha e veio mandar a mensagem. Essa obediência não é no sentido jurídico, como foi no tempo de Carlos Borromeu, mas é no sentido de fé. Paulo reclama essa necessidade porque uma comunidade que não se obedece não vai encontrar comunhão. Se cada um obedece o que pensa, o que acha, o que não deve, não tem lugar onde se segurar. Obediência pela fé em Cristo Jesus e espelhada na autoridade que guia a comunidade, no caso Paulo. Portanto, Paulo vai dizer: trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor. Paulo faz questão de separar tremor e temor, para não entender que seja medo
mas que seja prudência e cuidado, que não seja de fato algo estarrecedor ou assombroso, mas que seja algo de responsabilidade, porque em jogo está a minha alma, isso é, a minha vida presente e futura na casa de Deus. Pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei, por exemplo, tudo sem reclamar ou murmurar. Paulo, onde na carta aos Romanos, dizia que tudo que a gente fizesse por amor mediante o nosso chamado. Aqui volta essa ideia na carta aos Filipenses, onde de fato importante para a igreja e para a fé que ela prega é que os seus participantes, seus filhos, façam as coisas de coração livre, puro, sem reclamações, porque quem reclama não pode imaginar que a vocação a qual foi chamada é como uma rosa bela, por mais bela que ela seja, sempre vai ter espinho. Isso é, nas nossas vocações sempre vai ter uma coisa que a gente gosta menos. A gente reclama por aquilo, porque gosta menos, porque não queria, porque não... Eu vejo muitos amigos meus para dizer que não gosta de ir para funeral, de celebrar funeral. Paciência, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema de ter medo, de não gostar de coisas da fé, porque, de fato, sempre fui de coração aberto. Eu trabalhei no cemitério Campo Santo ali por 8 anos, né? Ajudando lá no consolo das almas, no sepultamento, nas celebrações. E, de fato, é um trabalho muito difícil. E é um trabalho, de fato, que chama você a uma responsabilidade, que é aquela de consolar corações, de que é aquela de fazer com que o outro acredite na ressurreição, naquele momento crucial, quando ele perde um pai, uma mãe, uma família, fazer o outro revigorar a sua fé no Evangelho. Não é fazer o outro chorar, fazer o outro crer, de fato, na ressurreição de Cristo. E isso é difícil e fundamental por causa do ambiente, né? Do oxigênio que se respira na hora que vai se celebrar um funeral. Sabemos a tristeza, da dor, da perda, tudo que nós já sabemos. Então, mas assim, toda vocação tem uma coisa que a gente não gosta, né? A gente não gosta porque é parte da vida, porque nada é perfeito, né? Às vezes o médico não gosta de dar um plantão, ou de dar 3, 4 atrás do outro. Ele sabe que fere a sua saúde, que é perigoso, né? Sobretudo nesse tempo. E tantos outros modelos e formas e imagens que poderia citar, mas que não vale a pena, de fato, mexer nisso nesse momento. Porque somente sem murmurar é que nós aprendemos a ser livres e, de fato, a receber, né? Com caridade, às vezes a repreensão e ambiguidade, porque o que Paulo quer é que a gente seja, de fato, filho de Deus sem defeito. Sem defeito significa sem pecado, não. Sem defeito vai entender que como aquelas coisas que nós não gostamos de fazer, que provocam defeito na nossa vocação ou na nossa vida religiosa, e que a gente tem que procurar amá-las de tal forma que as pessoas nem percebam que a gente não gosta daquilo. Amá-la de tal forma que passe a ser um contingente da nossa vida. Uma atividade como todas as outras que acontecem na vida de quem serve a Deus. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. A glória de não ter corrido em vão, na verdade, é você deu sentido à sua fé. E o sentido para a nossa fé só existe quando abraçamos a cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é, abraçamos a nossa vocação com tudo que ela nos permite, né? Com tudo que ela nos concede e com tudo que ela nos impõe.
Portanto, todos nas nossas vocações temos dificuldades para algumas coisas. Mas com o passar do tempo, com o exercício, essas coisas vão diminuindo sensivelmente e nós vamos tranquilamente nos adaptando, nos aceitando a dificuldade e chegamos de fato a um momento que esses, entre aspas, defeitos não mais existirão. É isso que Paulo quer, que a nossa vocação seja plena, uma vida de fé, de atividades tanto seculares como atividades espirituais sem defeito. E ainda, disse Paulo, né? Porque quando vier o dia da glória, o dia de Cristo, a gente tem certeza que fizemos o que deveríamos fazer. Isso é, que a nossa vida teve um sentido, continua tendo um sentido até o dia que Deus nos permitir de vivermos. Por isso, Paulo diz, olha, e ainda que eu seja oferecido em libação, no sacrifício que é sagrado, é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz, alegre-me com todos vós. Paulo aqui fala da sua futura Páscoa. Porque ele sabe que a tendência, depois de tantas ameaças, problemas, discussões e tal, ele sabe que tudo isso pode levá-lo à morte. Ele traduz a morte como libação, isto é, dá um tom sacrificial à sua morte. Em poucas palavras, ele leva a sua morte a um patamar litúrgico para assemelhá-la ao máximo à morte de Cristo, que foi o sacrifício redentor. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos uns com os outros. Mantenham a paz, a serenidade, mantenham a generosidade, a comunhão entre outros e cada um cuidando da sua provocação e trabalhando em comunhão para o crescimento espiritual, geográfico e também patrimonial da igreja. Porque é isso de fato que o Evangelho ao longo dos anos irá produzir. A igreja não é apenas uma figura espiritual, ela é uma sociedade de homens e mulheres que tem papéis definidos especificamente nas suas vocações. A igreja é também, de fato, a casa dos santos, dos pecadores e penitentes que buscam santificar suas vidas e as vidas dos irmãos que estão ao redor. A igreja também é o sacrifício de Cristo por nós e é o sacramento da salvação. Isso é, a igreja tem Cristo, que é o nosso Salvador. É pela fé que você entra na igreja e pela igreja que você é conduzido pela palavra, pelo próprio Cristo a se salvar. Então a igreja é muito mais do que o externo, do que um monte de pedra, do que uma alegoria bonita, como dizia Orígenes, ou do que, de fato, uma grande mansão religiosa, como a Latron que vamos celebrar amanhã, ou como o Bonfim aqui na Bahia, ou como o Duomo em Milão. Não, a igreja é tudo isso e muito mais do que tudo isso. Por isso a primeira leitura quer nos mostrar a igreja por dentro, como os homens devem se comportar dentro da igreja, porque esse reflexo vai voar com asas grandes para o externo da igreja, e o nosso comportamento é que pode contagiar o mundo para o bem ou para o mal, mesmo que o mundo tenha o seu direito de escolha. A nossa escolha sempre é pelo Evangelho. Nós, igreja, sempre escolhemos com base no Evangelho. E quando saímos dos perímetros do Evangelho, sempre acabamos por errar, por meter a cabeça dentro d'água e morrer sufocado. Porque isso significa obediência ao Evangelho. É nas asas do Evangelho, na sua consciência e coração, que a igreja segue o seu caminho há 2000 anos, segue os passos de Cristo. Não obstante momentos tenebrosos, turvos, assombrosos, a igreja perpassou a história
levando o nome de Cristo nos mais longínquos lugares da terra. Que o Senhor nos proteja. O Evangelho de hoje, minha gente boa do coração bom, é de fato uma informação de Lucas que passa pelos dois caminhos. Primeiro, o caminho vocacional. Na cultura oriental, e muito mais cedo na cultura ocidental, os filósofos tinham essa orientação espiritual porque perceberam, à luz da fé e à luz da razão e também à luz da sua reflexão pessoal, que o filósofo, que é na verdade o sábio por natureza no mundo dos homens, esse cara deveria abdicar de certas coisas do mundo para que não pudesse interpelar a sua missão. Para eles a missão é uma missão divina, né? Para eles a forma de viver a vida de filósofo não é uma coisinha qualquer denigrante como a gente vê aqui, beligerante como a gente vê, não, é uma coisa muito, muito séria. Por exemplo, muitos deles andavam, não tinham nada praticamente, só para fazer uma fofoca aqui, Sócrates quase todo dia brigava com a mulher, porque ele chegava, saía, ensinava, não cobrava nada, e procurava comida em casa, não tinha, porque ele que trabalhava não dava comida em casa, todo dia a mulher dele brigava com ele. Ele tinha 3 filhos, eu acho, não me engano agora. Eram os amigos e discípulos que compravam um pedaço de carne, matavam uma galinha, ofereciam um galo e tal, e a vida vai. Porque esses homens, se vai mais tarde ver no século IV ali, o Sêneca, né? Ou melhor dizendo, Sêneca não, Plotino vai viver uma vida de desapego total, a ponto de nem querer tomar banho mais, porque achava que a carne proibia dele ser aquilo que ele é. Não deixava conhecer o seu próprio eu. Então essa ideia de viajar 2 a 2, de pregar a doutrina filosófica ABC, é uma coisa muito antiga. Filão de Alexandria também passou por esse caminho. Então, 5, 6, 7, 8 séculos depois, a gente vai ver isso na cultura judaica, vai ver também no mundo, e no mundo de Jesus não é diferente. Jesus segue essa linha do abdicar a tudo para segui-lo. Mas Jesus tem a missão de salvar a humanidade. É diferente da missão do filósofo Sócrates, ensinar a importância da moral, tornar o homem livre pelo seu comportamento moral, fazer-me conhecer a verdade na sua essência plena, fazer o homem de fato ser um modelo de pessoa que é superior na sabedoria e nas virtudes. O homem como a figura virtuosa que todo ser humano deseja, que passa no fundo como uma utopia socrática, sendo ele o fundador da moral ocidental e também da antropologia filosófica do Ocidente. Este homem, de fato, traz consigo, segundo os filósofos, essa forma de gnose, de conhecimento, de vida ascética e de vida difícil e tal. Jesus não é uma seta. Sócrates também não foi, nem Platão, nem Platão. O mais brilhante dessa coisa de vida, a vida diferenciada, de abdicar, foi Sócrates. Platão já tinha amigos riquíssimos e tal, que misturavam, não. E Aristóteles já abriu uma academia para ensinar, já era uma coisa mais sofisticada. Jesus vai muito além disso, porque Jesus não tem uma academia, não fica só nas virtudes, e muito menos vive com amigos poderosos como tinha Platão. Jesus trilha um caminho em meio a uma pobreza terrível, em meio a um país que tem uma guerra, em meio, justamente, a Jesus vai ver no período do Herodes Antipas, né, que vai ser de 3 a 38 ou 40 depois de Cristo, onde vai aparecer Pilatos como prefeito da Judéia, que com as pesquisas do último descobriram que ele não era nem governador, era prefeito da Judéia.
Mas este homem chamado Jesus tem uma missão que vai muito além. A vida de abdicação é uma das tantas coisas que ele vai exaltar nas suas crenças religiosas. Por isso, hoje, Lucas trata desse chamado e da radicalidade desse chamado da parte de Jesus. Diz Jesus: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Poucas vezes você ouve Jesus dizer que não pode. Mas quando ele fala da vocação, desse chamado, ele coloca essa expressão do não. Por quê? Porque ele sabe que segui-lo não é uma coisa tão fácil. Ele sabe que está em jogo as três coisas que o homem mais ama, que é a sua família, os seus amigos, o seu sustento, que é o trabalho. Jesus tem o que para dar em troca disso? Então ele diz, olha, sem falar naqueles que o seguiam de forma romântica, poética. Aí vem Jesus, um poeta, um filósofo, um cara bonzinho que queria fazer o bem a todo mundo e que de fato não enxergava o além dessas coisinhas. Sim, aquele que vai por interesse, para ficar rico, ou até mesmo aquele que está no bolo para traí-lo, como mais tarde foi o caso de Judas. Então Jesus impõe duas condições. Primeiro, se você não abdicar de tudo que você tem, não pode ser meu discípulo. Segundo, venha após mim. E aqui se abre esse leque da responsabilidade, porque somente Ele é o pastor. É Ele que é o mestre, é Ele que vai à frente para doar a vida, não porque Ele é o melhor, não é nada disso, é bobagem. Ele vai na frente porque Ele é o responsável. Se Ele chama e você aceita, Ele é o responsável direto por você. Por isso, não tenha medo de seguir Jesus, em hipótese alguma. Essa é uma palavra de fé. E devemos dar credibilidade que eu a vivo como sacerdote há 29 anos e sei que Ele não abandona. Sei que Ele está presente de muitas maneiras. Então, no primeiro caso, a gente percebe já a radicalidade. Quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode. Quem, ao ser escolhido, não assume essa responsabilidade de pegar a sua missão, aquela que foi dada por Cristo, e vir após Ele, não é digno dele. Do outro lado, você vê que para ser digno de Jesus, não é preciso ser rico nem pobre. É preciso ser simplesmente aprender a obedecê-lo e fazer o que Ele quer que você faça. Isso se chama obediência na fé. Não é preciso ser inteligente ou burro, mas é preciso, de fato, obedecer, porque é Jesus que vai agora plasmar a sua nova vida, com o seu ensinamento, com as coisas que nós veremos e continuamos a ver, como os milagres, os exorcismos, as conversões. Então, é uma condição que praticamente retira o homem do seu ambiente normal. E, diga-se de verdade, né? Não é fácil deixar os amigos, deixar a família, deixar a namorada ou namorado, deixar de fato quem você ama, seu trabalho, para quem já está trabalhando, para seguir Jesus. É algo que mexe no íntimo da alma humana. Como dizia a Sócrates, as grandes decisões do homem, o homem toma na alma. E essa forma de entender é que Jesus precisa para que eles saibam para que ele saiba quem é que vai aguentar essa caminhada até o pós-cruz. Por isso as pessoas que Jesus escolhe já estão de olho há um bom tempo. Esse chamado aqui é para as pessoas que queriam participar do grupo, mas que tinham certas restrições. Por exemplo, o jovem rico.
ele já comprou a lei, já passou tudo. Só te falta uma coisa, vai, vende o que você tem, dá aos pobres, depois vem e siga. Então, para eliminar essas imagens de um Jesus bonzinho, poético, romântico, filosófico, por aí vai, Jesus impõe as suas condições vocacionais e chama o homem a se desapegar das coisas mais importantes de sua vida para segui-lo. E ainda diz mais Jesus: com efeito, qual de vós querendo construir uma torre não seja a primeira e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Ele entra no caminho da responsabilidade e da prudência humana. Como você, no mundo que você vive, faz com que sua vida seja melhor? Em poucas palavras, como é que você administra a sua vida? E aí dá o exemplo da torre, né? Cara, não administrou bem a torre e acabou que ficou lá. Acabou o dinheiro, uma coisa já, e não pode fazer. Dá o exemplo da guerra. Se um cara tem 10 mil, vai lutar com outro que é 20 mil, ele sabe que vai perder. Ou ele tem consciência que os 10 mil dele são suficientemente capazes, treinados, preparados para vencer 20 mil, ou ele vai ter que, humildemente, mandar o seu mensageiro para negociar e evitar que a mortalidade seja alta, perca tudo, ainda perca a dignidade, vá como escravo e ainda perca, quem sabe, o território que ele tem. Então, os ensinamentos que vêm aqui, assim como aprendemos a administrar a vida comum de cada dia, com nossa habilidade inteligível, é necessário também que a gente, ao renunciar tudo e seguir a Jesus, aprendamos também a saber escolhas que sejam de fato agradáveis ao coração de Deus e saber administrar a missão que nos foi dada, porque ela vai durar a nossa vida inteira. Então, o que é que significa isso? Que eu não posso querer salvar o mundo em 3 dias. Que eu tenho que reservar as minhas energias para chegar até o fim da minha vida, servindo ao Senhor e concluindo a minha vocação. Que eu não posso pensar que agora, porque eu abracei a fé, eu sou isso, aquilo, ninguém mais é. As pessoas estão na frente, já estão ultrapassadas, que não sabem nada. Essa coisa boba, ignorante, sem sentido, e que a gente vai excluindo as fases importantes da fé. Daqui a pouco sua bateria acaba, não dá 2 anos. E aí você começa a colocar a culpa em A e B e C, e acha que a igreja só tem pecador ordinário e miserável, que você ali é o mais santo, é o melhor, e aí você precisa sair dali para construir uma igreja melhor, ou para participar de outra igreja melhor que seja mais santa. Bobagem. Onde tem homem tem pecados, maiores ou menores, mas nunca sem pecado. Então muitos caíram nessa baboseira satânica de querer sair da igreja para criar uma igreja melhor, e de lá surgiu problemas iguais ou piores. Do exemplo de Lutero, que foi o primeiro pai da desordem, né, dentro da igreja católica, e que depois que ele fez a dele, tinha muitos amigos, aí Calvino também fez a dele, porque já não concordava com Lutero, e por aí foi essa massa de manobra, essa semente venenosa da separação, e que hoje você vê, se faz igreja até para não pagar imposto, porque quer dinheiro, quer tomar, quer extorquir, por aí vai. Então, banalizou. Não existe perfeição humana onde tem um homem, porque Deus o fez dessa forma e com essa natureza. Porque o homem, não é um Deus, é livre. E às vezes se torna escravo pelo próprio pecado, pelo próprio comportamento, pela própria atividade da ilicitude. Então, o nosso Lucas chama a atenção que, primeiro, seguir a Jesus é um privilégio
de tantos você, e dentre eles, ser chamado. Você poderia ter dito não, mas ele chamou você. E uma vez ao dizer sim, você abraça as condições, né? É como se, por exemplo, você vai trabalhar num lugar chique, elegante, você abraça aquelas condições, porque senão o dono da empresa manda você embora. Então essa regra serve também para o mundo humano, onde nós, trabalhadores responsáveis que temos contas a pagar, nos submetemos ao jugo da lei daquela empresa, daquele negócio, daquela sociedade para vivermos em pacífica ordem e, sobretudo, garantir aquilo que nos é propício de direito como profissional de qualquer que seja a área. Então Jesus dá dois exemplos, o da torre e também o da guerra, onde sinaliza com clareza a prudência no administrar a sua vida, de sua família e a vida dos outros. No caso da guerra, é sinalizar que você é responsável, que deve administrar com caridade, com respeito e com dignidade a vida dos outros, né? Portanto, seguir a Jesus é necessariamente a entrega e, pela obediência na fé, renunciar. É verdade que hoje as coisas mudaram muito, mas no tempo de Jesus isso era uma coisa seríssima. Hoje o homem se acomodou dentro dos parâmetros da sociedade e ele precisa de uma certa proteção social. E de fato ele, às vezes, para sobreviver, ele tem que fazer mais que um trabalho. Isso recai também na vida religiosa. Às vezes alguns padres, né, ele de fato, para se manter, doando o cara para uma paróquia pequena, ele tem emprego na cura que ganha pouco, coisa parecida, isso ele tem muito trabalho, um professor, não olha, para manter o seu padrão de vida, não é ficar rico, nem ter de ser classe média, como muitos desejam, morrem querendo ser, mas para ter o mínimo, para pagar suas contas, para ter onde dormir, onde morar, um carrinho, mesmo que seja bonito, mais velho, não do ano, né? Porque o nosso perímetro é o Evangelho, mas que tenha as condições mínimas necessárias para a sua dignidade humana, mesmo sacerdote, ser marcada pelo zelo que a igreja tem por ele, pelo zelo que é o Evangelho, porque é Cristo que chama e Cristo deve ajudá-lo, e a igreja que é responsável deve ajudá-lo, né? Na concretude do fato do termo. Então, aquilo que nos resta é dizer que Jesus, ao usar o não pode ser meu discípulo, ele determina quase que legislativamente quem pode e quem não pode. Essa é a condição. E aí, muitos que estão seguindo ele nesse tempo, e ainda hoje, passam para dentro da comunidade, mas nem sempre estão em comunhão, isso é, esclarecendo. Às vezes as pessoas estão na comunidade, mas não estão com a comunidade. Ou na comunidade, absolutamente, significa estar em atividades que não geram muito comprometimento. Eu diria, atividades mais parciais. Aquele que está com a igreja são capazes de dar a vida por ela. São capazes de entregar todo o tempo por ela. São capazes de viver e morrer por ela. Esses discípulos são aqueles mais amados por Cristo, porque não medem esforços para servir a igreja do Redentor e a missão que ele promoveu e entregou aos discípulos, isso é, à sua igreja, que optou por ele e respeitou esse não pode. Mesmo aqueles que passaram para dentro da igreja e fazem o que querem, porque
muitas vezes conseguir um cargo alto e tal, esse não pode serve também para eles. Eles pensam que não serão julgados no final por esse não pode. Mas é claro que serão. E atualmente o Papa tem feito isso muito bem. Tem fortemente chamado a atenção, chamado a si a responsabilidade de reconduzir de novo todos para o caminho da vocação, onde não pode isso e não pode aquilo. Mas o que podemos é muito mais do que o não pode. Né? As exigências são por causa da missão, não por uma imposição legislativa. As exigências são por causa, de fato, da necessidade, não por um capricho pessoal. Porque as decisões, né, ou de fato não, é porque você precisa imitar o próprio Cristo. Por isso você vem atrás. Não é que você vai ser Cristo, você vai imitá-lo. Então, para imitá-lo, o caminho é esse. A igreja deve ser 24 horas a imitadora de Cristo na terra. Então não tem como você dizer que aquilo que não pode você vai fazer. É desobediência. E a desobediência você paga caro. Primeiro pela forma como você se conceitua na comunhão da igreja. Segundo, como pagou Adão. E perdeu tudo e foi expulso. Como pagou agora alguns cardeais que foram chamados pelo Papa para prestar esclarecimento e foram afastados. Ou se demitiram, porque sabiam corretamente que estavam envolvidos em escândalos e problemas sérios a ponto do Papa chamar e tomar decisão mostrando quem é Pedro e por quê e como Pedro deve agir nessa situação de grave crise moral e religiosa. Por isso, essa noite, que celebramos São Carlos Borromeu, como eu disse, homem de linha dura, homem de energia forte e positiva, rezemos também pelo Papa Francisco, que tem sido esse homem, desde o princípio, corajoso, intolerante para as coisas que Jesus lhe disse não pode. Se não pode, não vai fazer, ou eu vou ter que punir, eu vou ter que fazer aquilo que tem que se fazer. Porque ele age em, como dizia o antigo latim, na doutrina papal, né? Ele age em persona Christis, isso é, em nome da pessoa de Cristo, em nome do próprio Cristo. Ele não pode deixar que a igreja se perca no caminho da imoralidade, dos latrocínios da vida. Ele tem que, como Pedro, guiar essa barca e como pastor, guiar essa barca por mares que sejam pacíficos, e como pastor, guiar-nos para campos verdejantes, como está escrito lá no Salmo 23. Ofereçamos a Deus então, meus irmãos, as nossas desobediências, as nossas ingratidões, as nossas faltas de responsabilidade, às vezes até as nossas inadequadas formas de administrar a própria vida, como o Evangelho nos ensina hoje e nos chama a atenção para esse dado, sobretudo a vida de fé. Porque a vida econômica você pode perder uma e vem outra. Que você é competente para recomeçar. A vida de fé já é uma outra coisa muito mais grave. Às vezes as pessoas perdem a fé e muitos nunca mais a recuperam, porque não souberam administrar esse fervoroso, salvífico e grandioso dom de Deus. Então ofereçamos a Deus o nosso pão, o nosso vinho. Nessa quarta-feira agradecemos a Ele pelo bem e pela proteção que nos dá cada dia. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida,
buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, as oferendas trazidas ao vosso altar, ao comemorarmos São Carlos Borromeu, assim como fizestes dele o grande bispo, pela vigilância pastoral e esplêndidas virtudes, concedei que, pelo poder deste sacrifício, frutifiquemos em boas obras por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo, Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Carlos Borromeu, Santo Expedito, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, onde quer que estejais, onde quer que estejam, saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Pai, que esta comunhão nos conceda a fortaleza de ânimo que tornou São Carlos Borromeu fiel ao vosso serviço e fervoroso na caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de São Carlos Borromeu e Santo Expedito, abençoe-vos a todos o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus providente, Criador e ordenador de todas as coisas, de todas as vidas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Ouve Maria, Jesus vai falar. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Ó, Mãe Santa,
pro mundo aprender que só é feliz quem ouve a Jesus. Escuta Jesus, você que me agora e agora me escuta. Escuta ele. Faz como fez São Carlos Borromeu. Escutou e providenciou, sobretudo, a reforma administrativa e espiritual na igreja, com seu caráter e personalidade de muita energia e de muita força. Até amanhã, se Deus permitir, a nossa celebração eucarística é sempre no mesmo horário. Beijo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.